Boa tarde a todos, chamo-me José Carlos Pinto, sou o delegado distrital de Vila Real da Ordem dos Engenheiros e é nessa qualidade que dou as boas-vindas a todos os participantes deste seminário, cujo tema é Processamento e Análise de Imagens Sentinel-2 em Atividades Florestais. A apresentação ocorre no âmbito da dinamização temática que a Delegação Distrital de Vila Real tem vindo a desenvolver, desta vez na especialidade florestal e cujo dinamizador é o nosso palestrante de hoje, o professor Dr. José Aranha, a quem muito agradeço a inteira disponibilidade para colaborar com a Ordem dos Engenheiros em geral e com a Delegação de Vila Real em particular. Esta ação revela também a nossa relação de cooperação com a UTAD e com os colégios da Ordem dos Engenheiros, que no caso de hoje será com o Colégio Regional de Florestal, a quem caberá a moderação desta ação, das pessoas do engenheiro Paulo Bessa e do engenheiro Silvino Sousa, a quem também muito agradeço a disponibilidade e o excelente contributo. Permito-me fazer uma apresentação profissional do nosso palestrante, o professor Dr. José Aranha. Licenciou-se em Engenharia Florestal na UTAD em 1988, tendo como estágio o Inventário Florestal e Cartografia de Classes de Qualidade para o Pinheiro Bravo. Realizou a sua inscrição na Ordem dos Engenheiros no Colégio de Florestal nesse mesmo ano. Em 98 concluiu o doutoramento em SIG e IGR em Aplicações Florestais na Kingston University, em Inglaterra. É docente na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro em Sistemas de Informação Geográfica e Detecção Remota em Aplicações Agroflorestais e Veterinárias. É investigador no Centro de Investigação em Tecnologias Agroambientais e Biológicas. Como principais projetos e trabalhos no âmbito florestal, realça-se o Inventário Florestal do Minho, o Inventário Florestal de Timor-Leste, o Plano de Gestão Florestal da Mata Nacional do Gerês, o Inventário Florestal das Matas Ardidas nos Fogos de 2017 na Zona Litoral Centro ICNF, é membro da Comissão de Acompanhamento dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal do Norte, primeira geração, é coordenador-geral do processo de revisão dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal do Norte, segunda geração, sendo responsável pelo desenvolvimento do projeto SIG e pelas operações de análise espacial e modelação. É também consultor SIG e de cartografia no Censo Nacional do Lobo Ibérico e nos planos de gestão das Zonas Especiais de Conservação ICNF. Muito bem, sem mais delongas, passo de seguida a palavra ao professor José Aranha, deixando o apelo a todos os participantes que pretendam colocar questões, que o façam ao longo da apresentação, através do chat desta plataforma, para que possam ser respondidas algumas na sessão de hoje ainda, e outras posteriormente via e-mail. Muito obrigado, passaria então a palavra ao professor José Aranha. Sou José Aranha, sou engenheiro florestal, membro sénior da região norte da Ordem dos Engenheiros e professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Começo por agradecer à Delegação de Vila Real o convite e o desafio para apresentar um seminário sobre processamento e análise de imagens Sentinel-2 em atividades florestais e por agradecer aos colegas que manifestaram interesse em assistir e que estão a assistir a este seminário. Eu pretendo, com a apresentação deste trabalho, mostrar de uma forma simples, ainda que longa, como é que podemos utilizar imagens Sentinel e apenas as bandas com 10 metros de resolução espacial, ou seja, as do visível e do infravermelho próximo, utilizando o QGIS e o SNAP. QGIS, software de sistemas de informação geográfica, SNAP, software de processamento de imagens, ambos livres e que podem ser descarregados da internet. Portanto, irei apresentar um conjunto de rotinas simples, de complexidade crescente, e mostrar como é que podemos utilizar um sistema de informação geográfica e shapefiles, interligá-las com técnicas de detecção remota e ir buscar informação ao sistema de informação geográfica para a detecção remota e vice-versa. Também irei mostrar como é que podemos utilizar o Google Earth para obter imagens panorâmicas locais que nos ajudem a fazer a interpretação das imagens de satélite. Irei utilizar a zona de estudo designada por Alto de Espinho, Marão Alvão, que é uma zona particularmente rica, uma vez que apresenta as componentes do espaço agrícola, do espaço florestal, zonas de mato e aglomerados populacionais dispersos, ou seja, uma situação frequente em territórios do interior e em termos florestais, temos a grande vantagem de encontrar 5 resinosas, quer em povoamentos puros, quer em povoamentos mistos, e 7 folhosas. Portanto, num pequeno espaço florestal, nós conseguimos encontrar 12 espécies florestais
a coexistirem e toda a estrutura agroflorestal que caracteriza as zonas rurais do nosso país. Em termos de metodologia de trabalho, irei criar uma pasta dedicada ao desenvolvimento do projeto, criar subpastas para cada um dos tipos de informação, descarregar informação gratuita de páginas da internet, criar um projeto utilizando o QuantumGIS ou o QGIS e o sistema de coordenadas WGS84 UTM29N, que é o que está afeto às imagens de satélite, utilizar a CAOP, ou seja, a Carta Administrativa Oficial de Portugal, para poder selecionar uma freguesia ou um concelho de estudo, exportar essa seleção para criar uma shapefile independente, atualizar o projeto com ortofotomapas livres, por exemplo, do Bing Maps, neste caso Bing Satellite, criar um limite exterior, um polígono regular retangular exterior à área de estudo, é para podermos ter todo o enquadramento. Posteriormente, exportar esse limite, mas para o sistema de coordenadas geográficas WGS84, para poder utilizar no Snap para fazer o corte das imagens. Atualizar o projeto com a TCI, ou seja, True Color Image, que vem dentro das bandas de 10 metros do Sentinel e pode ser utilizada diretamente em sistemas de informação geográfica, cortar essa imagem pelo limite da área de estudo e analisar. Portanto, isto é uma forma simples de utilizar as imagens Sentinel-2. Posteriormente, iremos passar ao Snap, abrir a cena toda do Sentinel-2, visualizar a banda do infravermelho próximo, que é a mais explícita, atualizar a cena Sentinel-2 com o limite exterior da área de estudo criado no QGIS, no projeto de Sistemas de Informação Geográfica, cortar apenas as 3 bandas do visível e a banda do infravermelho próximo pelo limite dessa área de estudo, utilizando o vetor em coordenadas geográficas e proceder à análise de toda essa informação. Uma vez cortadas estas 4 bandas, podemos fazer composições coloridas RGB, quer a cor real, quer a falsa cor. Para o desenvolvimento deste trabalho, irei sempre alternar entre o QGIS e o Snap e o QGIS para poder tirar partido das potencialidades destes 2 softwares. O sistema Copérnicos, da Agência Espacial Europeia, visa fornecer gratuitamente a todos os cidadãos, independentemente de serem ou não do espaço europeu, imagens de satélite com uma regularidade temporal elevada. No caso das Sentinel-2, conseguimos ter até uma imagem a cada 6 dias. Estas imagens do Sentinel-2 apresentam 3 tipos de resolução espacial, 10 metros para os canais do visível e do infravermelho próximo, 20 metros para o denominado Red Edge, ou seja, a curva de reflexão entre o vermelho e o infravermelho, e depois bandas com 60 metros para outro tipo de análise. Nós vamos nos só concentrar nestas 4 bandas com 10 metros de resolução espacial. Esta é a imagem que nós podemos obter, portanto, a banda do azul, do verde, do vermelho e do infravermelho e os comprimentos de onda que elas abarcam e aqui a relação entre a resposta espectral ou a assinatura espectral dos vários objetos e o tipo de registro que ficará impresso em cada uma das bandas. Podemos ver que a vegetação tem este comportamento em vale e pico, com a reflexão máxima do visível na zona do verde, a absorção do azul e do vermelho para a função fotossíntese e vemos que é na zona do infravermelho próximo que apresentam maior reflexão e maior distinção entre os vários tipos de vegetação, folhosas, resinosas, herbácea, agricultura e matos. Portanto, feita esta introdução às imagens de satélite e ao procedimento, vamos começar por criar um projeto SIG utilizando o QGIS e o sistema de coordenadas WGS84 UTM29N. Portanto, abrimos o QGIS e a primeira opção será aceder ao projeto, às propriedades do projeto e atribuir o sistema de coordenadas. Atribuímos o WGS8429N, fazemos OK e gravamos o projeto
na pasta dedicada à resolução do exercício, para termos sempre toda a informação bem guardada e bem organizada no disco rígido. Próxima tarefa, abrir a CAOP, ou seja, adicionar um layer vetorial relativo à CAOP, selecionar através da tabela de atributos a freguesia da Campeã, que é a que contém a área florestal do Alto de Espinho, exportar essa seleção de modo a criar um polígono só para a freguesia da Campeã, e agora que temos o limite físico que vamos estudar, vamos adicionar uma folha da Carta Militar para verificarmos a coerência geográfica e espacial da informação. Vamos adicionar os ortofotomapas livres que podem ser descarregados através das páginas web. Neste caso, vamos descarregar os Bing Maps, a imagem Satellite Map. E agora temos a imagem de satélite, neste caso referente a 2015, o polígono da freguesia da Campeã, a folha 114 da Carta Militar à escala 1/25.000 e, como podemos ver, existe coerência espacial entre as várias fontes de informação e os vários sistemas de coordenadas afetos a cada uma dessas fontes de informação. Vemos que o limite da freguesia termina efetivamente aonde está cartografado, ou seja, no alto do Portal da Freita e da numa das partes da Serra do Marão, e podemos ver que a folha da Carta Militar indica a rede viária e essa tem continuidade no ortofotomapa. Portanto, está garantida a coerência espacial de toda a informação. Vamos agora analisar o espaço florestal que vai servir de guia ao processamento das imagens de satélite. Portanto, esta é a zona florestal do Alto Espinho, isto é o perímetro florestal da Serra do Marão e Meia Via, e em termos de espécies florestais podemos ver povoamentos mistos de pinos silvestres e pinos pinaster, ou seja, pinheiro bravo disperso com mato, pinos silvestres em povoamento puro, bétula celtibérica, esta estrutura entre a Estrada Nacional número 15 e o IP4 é uma mancha de castanha sativa, ou seja, castanheiro. Toda esta estrutura é Pseudotsuga menziensis. Esta é uma mancha de pinos nigra e de pinos silvestres. Isto é outra mancha de bétula celtibérica, uma mancha de Quercus pirenaica, outra mancha de Quercus pirenaica, uma mancha de Pseudotsugas menziensis e uma zona de regeneração natural de pinheiro bravo intercalada ou misturada com mato. Portanto, uma vez conhecido o espaço florestal, vamos desenhar o polígono exterior a esta área de estudo, uma vez que todos os procedimentos, quer em ambiente SIG, quer em detecção remota, serão sempre retangulares. Definimos a zona de enquadramento, criamos um polígono regular e retangular. E agora vamos recorrer ao Google Earth, a projeções 3D panorâmicas, para analisar várias zonas da área de estudo e perceber da paisagem. Podemos ver aqui na zona do Minho o eucaliptal. Podemos ver na zona de descanso do Alto de Espinho, na zona do IP4, a vista norte e a vista sul dessa zona de descanso. Podemos ver aqui a paisagem perto da Pousada do Marão, com uma mancha de camecíperes e uma mancha de pinos silvestres. Podemos ver aqui uma vista a partir do IP4 nesta região, onde temos mimosa ou acácia de albata do lado direito e castanheiro do lado esquerdo, ou podemos ir até à Serra do Alvão, à zona de Lamasdolo, e ter uma perspectiva da Albufeira de Lamasdolo. Portanto, ampliando essas imagens, podemos ver a zona de descanso, o tipo de pavimento e a estrutura. Isto é a vista norte, isto é a vista sul, com um povoamento ou uma mancha de pinheiro silvestre deste lado. Podemos ver aqui a albufeira de Lamasdolo, do Alvão, e a estrutura do terreno à volta, e podemos ver a tal zona do IP4 com
mimosas ou acácia de albata do lado direito, castanheiros do lado esquerdo e aqui ao fundo uma mancha de Pseudotsuga menziesi. Portanto, vamos começar a conhecer a região e a ver como é que as várias espécies se apresentam na natureza. Temos aqui a pousada do Marão, que na realidade é a pousada de São Gonçalo, o IP4, a Estrada Nacional número 15, as infraestruturas das águas do Marão. Isto é uma mancha de Chamecippes lawsoniana, que tem um aspecto muito clarinho e uma textura lisa. Isto é uma mancha de pinos silvestres, uma mancha de Quercus pyrenaica e uma mancha de Pseudotsuga. Este seria o aspecto, ou este é o aspecto que estas espécies têm no local. O Chamecippes com copas muito densas, muito fechadas, que constituem uma ótima barreira de compartimentação do espaço florestal. A zona de pinos silvestres, o aspecto das agulhas e das pinhas do pinos silvestres, a pousada de São Gonçalo, ou a pousada do Marão, e a mancha de Pseudotsuga e o aspecto dos ramos da Pseudotsuga. Portanto, são 3 espécies que apresentam, ainda que resinosas, uma coloração relativamente clara. Analisando agora a zona de descanso do Alto de Espinho, podemos ver o Parque da região nascente e o Parque da região poente, a Estrada Nacional número 15, as águas do Marão e isto é um bosquete de Quercus pyrenaica que se vê a partir da zona de descanso do Alto Espinho. Isto é um bosquete de Pinus nigra na estrada que dá acesso às antenas do Marão. Isto é o acesso ao parque de descanso com uma mancha de pinos silvestres. Iremos ver mais adiante que esta mancha não ardeu no fogo de 2017, portanto será um dos pontos de referência. Passando agora à estrutura do IP4, a tal mancha de castanha sativa, ou de castanheiro, entre o IP4 e a Nacional 15, a mancha de Quercus pyrenaica e a bordadura toda do IP4 nesta zona, ocupada por acácia de albata, ou seja, mimosa. Portanto, continuamos a aprender a ler a paisagem. Visto agora uma imagem panorâmica da Nacional 15, com um bosquete de pinos silvestres, a bordadura e o bosquete de Bétula celtibérica, que apresenta uma folha densa, mas clarinha e singela, e a mancha de Pseudotsuga, que também existe neste local. Passando agora à estrada de acesso às antenas do Marão, temos um povoamento de Pinus nigra e uma zona rochosa com mato disperso, neste caso carqueja, que à data da aquisição da imagem estava florida. Uma outra zona onde podemos ver uma zona rochosa com mato disperso, uma zona de herbáceas, concretamente fetos, e um giestal, ou seja, uma zona de mato denso composto por giesta. Passando agora à zona agrícola da Campiã, isto é uma das estradas da zona agrícola, aqui podemos encontrar a zona agrícola propriamente dita, com os seus terrenos, uns com vegetação, outros sem vegetação, portanto, uns ainda está a cultura instalada, outros já têm as culturas cortadas. Esta zona também é rica em castanheiros e em carvalhos, ainda que apresente algumas manchas mistas de carvalho com pinheiro bravo. E agora, junto às antenas do Marão, temos algumas manchas de Fagus sylvatica. Isto é a casa de apoio às minas de Maria Isabel. Tudo isto é pinheiro silvestre e ao longo desta linha d'água e de outras aqui da região temos a Fagus sylvatica, ou seja, a faia, que também apresenta copas densas, ainda que com folhas singelas. Por último, já na zona a chegar a Amarante, temos zonas rochosas com regeneração de pinheiro bravo e temos algumas manchas de eucaliptos glóbulos, quer em situação pura, quer em mistura com Pinus pinaster. Portanto, feita a apresentação da área de estudo e das várias estruturas florestais e agrícolas que podemos encontrar, assim como de mato e regeneração natural, vamos passar ao projeto SIG. Atualizamos
com a Carta de Ocupação do Solo de 2018, disponível na Direção-Geral do Território. Utilizamos um esquema de cores e uma legenda que nos permita identificar os espaços rurais. Descarregamos o ficheiro de áreas ardidas e compomos o ficheiro de maneira a podermos saber quando foi a data da última ocorrência e qual foi a recorrência do fogo. Estamos a utilizar apenas áreas ardidas entre 2015 e 2019 e atualizamos o projeto também com informação relativa à faixa de rede primária de proteção contra incêndios. Portanto, tudo isto é informação livre e gratuita que encontramos na internet e que podemos utilizar para criar a nossa base de trabalho. Uma vez que temos a informação toda agregada no projeto, vamos passá-la para o Sistema de Coordenadas Geográficas WGS 84, uma vez que é este o formato mais adequado para trabalhar com as imagens no programa SNAP. Assim, utilizando uma rotina do QGIS, exportamos toda esta informação para uma nova shapefile, mas utilizando o Sistema de Coordenadas Geográfico WGS 84. Confirmamos que queremos o formato shapefile, confirmamos a rotina, o nome da pasta aonde queremos gravar e o nome a utilizar, colocamos-lhe o sufixo WGS para distinguirmos depois quando fizermos o carregamento da informação. Já temos o sistema de coordenadas afeto ao WGS e podemos ler a latitude e a longitude mínima e a latitude e a longitude máxima e tomar nota desses valores para posterior informação. Portanto, este limite retangular vai ser utilizado quer para cortar informação no QGIS, através da rotina Raster Clip, quer cortando informação no SNAP, através da operação Clip by Extent e criar os subsets de trabalho. Exportamos também as manchas ardidas e a rede primária, uma vez que vamos utilizá-las como fonte de localização espacial e de análise no programa SNAP. Próxima fase, procurar e descarregar as imagens Sentinel-2. Se escrevermos no Google Free Sentinel-2 Images, ou seja, imagens livres do Sentinel-2, uma das opções é a pasta de acesso ou o endereço de acesso à Agência Espacial Europeia. Acedemos ao hub do Copérnicos diretamente e, se não estivermos registados, temos que começar por fazer o registro do utilizador. Abrimos o ícone relativo ao utilizador, introduzimos o nome e o endereço e-mail, definimos a password de acesso e, após fazer o registro, fazemos o login e passamos a estar em condições de trabalhar dentro do hub da Copérnicos. Através da operação ou da ferramenta de ampliação, ampliamos, passando a redundância, a área de estudo, portanto, temos aqui Portugal, estamos registados, acedemos à rotina de ampliação, ampliamos a zona de estudo, podemos ver aqui a Albufeira de Lamas de Ouro e podemos ver aqui a cidade de Amarante, portanto a nossa área de estudo vai estar aqui inserida. Mudamos de opção para a opção desenhar o retângulo, desenhamos o retângulo com a nossa área de estudo e agora acedemos neste ícone à programação das imagens que queremos, ou à configuração das imagens que queremos utilizar. Definimos o intervalo de procura, neste caso entre o início de maio e o fim de junho de 2020. Definimos que só queremos imagens do Sentinel-2 e do sensor S2A ou S2B e que só queremos imagens S2A, ou seja, imagens já corrigidas do ponto de vista atmosférico e radiométrico. Após configurar todo este menu, procuramos essas imagens e temos aqui todas as imagens que tocam ou abrangem a nossa área de estudo. Sempre que selecionamos uma imagem deste lado, o programa escurece
a zona a que se refere essa imagem. Portanto, se selecionarmos esta imagem, e vemos aqui a faixa costeira, se selecionarmos esta imagem, ele diz-nos que ela diz respeito a esta zona, ou seja, inclui a nossa área de estudo. Se essa imagem estiver em condições de ser descarregada, acedemos a este ícone e descarregamos a nossa imagem para uma pasta dedicada ao projeto. Não vamos descarregá-la diretamente para os downloads ou para as transferências, vamos descarregá-la para a pasta do projeto por uma questão de organização da informação. O programa descarrega a imagem comprimida. A segunda operação a fazer é descomprimir essa pasta ou esse ficheiro para a pasta das imagens, e ele agora mostra a pasta que contém a imagem. Abrimos as várias subpastas até encontrarmos a pasta com as imagens. E ao abrirmos a pasta das imagens, vemos que essa mesma pasta tem as imagens divididas por resolução espacial. Como só vamos trabalhar com as imagens de 10 metros, abrimos a pasta dos 10 metros e temos cá dentro as 4 bandas, portanto as 3 bandas do visível e a banda do infravermelho próximo, e ainda temos uma outra imagem com o sufixo, TCI, que significa True Color Image, e que é uma imagem colorida à cor real que pode ser utilizada diretamente no QGIS. Ainda tem informação relativa ao estado da atmosfera, que permite fazer ou posteriormente correções atmosféricas ou melhorar a correção atmosférica da imagem. Portanto, apresentada a imagem, retomamos o QGIS e o nosso projeto e agora vamos a Layer, Add Raster Layer e adicionamos a imagem TCI, ou seja, a True Color Image. A imagem representa uma área muito vasta, mas uma vez que temos o limite da freguesia e o limite da área de estudo no nosso projeto, ficamos perfeitamente localizados. Próxima tarefa, cortar a imagem TCI apenas pelo limite da área de estudo. Vamos a uma rotina do Raster, Extraction, e abrimos o menu de corte, confirmamos que é a TCI, a imagem TCI que queremos cortar, abrimos este ícone que nos dá acesso ao tipo de corte que queremos fazer, vamos dizer que queremos cortar por um limite pré-conhecido, abrimos a opção, abrimos a nossa shapefile no sistema de coordenadas geográficas WGS84, configuramos o segundo menu, ou seja, confirmamos a imagem de entrada, configuramos os limites geográficos do corte e confirmamos que o resultado final vai ficar gravado numa pasta que designamos por cortes da área de estudo. Ao aplicar esta rotina, o programa apresenta ou adiciona uma nova imagem e a imagem agora só diz respeito ao nosso limite. Removemos a TCI original para não pesar no sistema e agora vamos analisar esta informação que a esta escala parece um ortofotomapa. Portanto, ampliamos uma zona que conhecemos, nomeadamente o IP4, as zonas de descanso do IP4, a Nacional 15 e as infraestruturas das águas do Marão, e agora comparamos a imagem TCI, que tem 10 metros de resolução espacial, com o ortofotomapa, que tem 50 centímetros de resolução espacial, e portanto podemos começar agora a aprender a ler a imagem TCI. A zona de descanso com o pavimento laranja, o IP4 e a Nacional 15 asfaltado, zona florestada, concretamente com quercus pirenaica, zona de pinos silvestres, a mancha de Cameciperas lawsoniana, a mancha de pseudotsugas aqui embaixo. E agora, ao analisar o ortofotomapa, podemos ver a área de estudo com as mesmas cores, podemos ver a mancha de Cameciperas, a mancha de pinos silvestres. Isto é uma mancha de Bétula celtibérica à bordadura da estrada. Podemos ver situações de mato, mato mais denso, mato cortado. Isto é um lameiro, ou seja, uma pastagem natural. E podemos ver agora aqui o povoamento de
Pinus nigra, o povoamento de Pseudotsuga menziensis. Voltando à TCI, vamos agora afinando a nossa vista e o nosso conhecimento sobre este tipo de imagem. Próxima tarefa, atualizar o projeto com a rede primária e vamos nos concentrar, por exemplo, nesta região. Ampliamos e podemos ver que a faixa primária de defesa contra a floresta está à volta do estradão florestal que liga a região da Boa Vista ao perímetro florestal de Marão e Meia-Via e que, por sua vez, liga, através do estradão e da linha de quebra-fogo, ao posto de vigia que está na Serra da Freita. Podemos ver que esta zona está relativamente bem limpa de mato, mas que esta zona atravessa o povoamento florestal, neste caso de Pinus nigra e Pinus silvestres. Se desligarmos as imagens e ficarmos só com a folha 114 da Carta Militar, podemos verificar qual é o percurso da faixa e quais são os objetos que estão nessa faixa. O território aqui é ligeiramente ondulado, o declive é ligeiro, pode-se andar de carro e não precisa de ser uma viatura todo o terreno. O terreno aqui é mais declivoso e já não, além de não ter estradão, não se consegue andar de carro. Portanto, fazemos assim a análise da faixa de gestão de combustíveis utilizando a imagem de satélite do mês passado, ou seja, o mais atual possível. Podemos agora analisar, por exemplo, as áreas ardidas. Esta área ardeu em 2017, esta imagem é de 2020 e podemos ver que a mancha ardida está incorretamente cartografada. O fogo não passou para esta zona do IP4, o fogo ficou circunscrito à margem direita do IP4, quem vai de Vila Real para Amarante, e o povoamento de pinos silvestres e a mancha de bétulas ainda hoje existem naquele local, como prova a imagem de satélite. Podemos ver que isto é uma área ardida em 2019 e que, ainda que esteja cartografada como área ardida, na realidade foi um fogo controlado que foi feito nesta região com todas as regras de segurança. Portanto, podemos ver a faixa relativa à rede primária, o fogo controlado, de apoio toda a esta segurança, e podemos agora atualizar a cartografia das áreas ardidas utilizando a imagem Sentinel. Novamente, um enquadramento cartográfico sobre a folha 115, para podermos aferir dos limites e do conhecimento do território. E, portanto, esta é a abordagem mais simples que podemos fazer das imagens Sentinel. Passando agora a uma fase mais evoluída, ainda que continue a ser simples e ao alcance da maior parte dos colegas, vamos abrir o subprograma SNAP e vamos abrir a cena Sentinel de junho de 2020. Abrimos o programa Sentinel, o programa SNAP, desculpem, abrimos o produto Open Product, procuramos o conjunto de subpastas que dá acesso à imagem e abrimos este ficheiro. Portanto, este ficheiro permite abrir a imagem toda, independentemente da resolução espacial ou da resolução radiométrica. Portanto, o programa, através deste ficheiro e da rotina Open Product, abre a imagem toda. Aparece a designação da cena aqui na janela de conteúdos, abrimos o sinal de mais, abrimos a pasta das bandas e podemos ver aqui todas as bandas disponíveis no Sentinel-2. Neste caso, a imagem TCI, ou seja, True Color Image, já não nos aparece na lista de imagens, uma vez que é uma combinação linear e que só está disponível para análise direta. Uma vez aberta a cena, vamos selecionar a banda 8, a do infravermelho próximo, e pedir para abrir uma nova janela. Selecionamos com o botão esquerdo, com o botão direito fazemos Open Image Window e o programa mostra-nos apenas a imagem do infravermelho próximo. Podemos ver o percurso do Rio Douro,
Esta é a região do Porto. Podemos ver aqui o percurso do rio Tâmega e a nossa área de estudo está sensivelmente aqui. Para termos a certeza de onde é que estamos a trabalhar, podemos selecionar a pasta Vector dentro da nossa cena, aceder à rotina Vector, Import as Reshape File, abrimos a nossa pasta de shapes e atualizamos com o limite da área de estudo, mas em coordenadas geográficas WGS 84. O programa mostra-nos o local da área de estudo e acrescenta uma zona de trabalho ao lado direito do menu. Se abrirmos o Layer Manager, podemos ligar ou desligar este vetor, ou podemos configurar a forma como queremos ver o vetor. Portanto, isto é o enquadramento da cena toda e isto é o enquadramento da nossa área de estudo. Vamos agora cortar a cena apenas pelo limite da área de estudo e criar aquilo que se designa por um subset. Ampliamos a área que queremos cortar e agora acedemos à opção Raster, Subset. Temos que estar conscientes e ter os limites mínimos e máximos disponíveis e vamos criar o subset. Começamos por preencher o primeiro menu, definindo ou escrevendo diretamente a latitude e a longitude máxima e mínima. Passamos ao segundo menu, que é este, removemos a seleção toda e selecionamos apenas as 3 bandas do visível e a banda do infravermelho próximo, e uma vez que não vamos cortar as imagens todas, não temos que reamostrar a cena, porque se algum dos colegas fizer estes passos e não desselecionar esta opção, se quiser cortar as imagens todas, recebe uma mensagem de aviso a dizer que antes de criar o subset tem que reprojetar as bandas todas para a mesma resolução espacial. Uma vez que nós só vamos trabalhar com as bandas dos 10 metros e limpamos a seleção, não temos que reamostrar. Portanto, configuramos as 3 bandas do visível, a banda do infravermelho, configuramos os limites máximos e mínimos geográficos, a terceira janela não tem que ser configurada e fazemos OK. E o programa acrescenta o subset à janela de conteúdos. Removemos a cena original e ficamos só com o subset de trabalho, e se abrirmos a pasta Bands, podemos ver que já só tem as 3 bandas do visível e a banda do infravermelho próximo. Próxima tarefa será remover o subset, ou a cena toda, e agora gravar esse subset na pasta das nossas imagens, para garantir que o projeto está sempre atualizado. Depois de gravarmos, aí sim, vamos abrir uma janela para cada uma das bandas. Ou seja, selecionamos a banda B2 com o botão esquerdo, o botão direito, Open Image Window, ele mostra-nos a imagem da banda B2. Vamos ao menu da direita, selecionamos o Layer Manager e desligamos o vetor para que ele não fique aqui representado. Selecionamos a banda 3, botão direito, Open Image Window e, portanto, abrimos uma janela para cada uma das bandas. No entanto, como podem ver ou poderão ver na barra de menu superior, as janelas estão todas em cima umas das outras. Vamos aceder à opção Window e selecionar Tile Eventually, ou seja, ou selecionamos o Window e esta opção, ou selecionamos este ícone em mosaico e as imagens agora ficam todas lado a lado. B2, ou seja, azul, B3, verde, B4, vermelho, B8, infravermelho próximo. Podemos aceder ao Color Management e alterar a paleta de cores. Selecionamos a banda do azul, abrimos o Color Management, selecionamos o gradiente de azuis, selecionamos a imagem verde, selecionamos a paleta verde e, portanto, podemos ver a zona do alto espinho, qual é o comportamento na banda do azul,
o comportamento na banda do verde, do vermelho e do infravermelho. Portanto, temos aqui as 4 bandas. A próxima tarefa será criar composições coloridas RGB, quer a cor real, quer a falsa cor. A composição a cor real utilizará a banda do vermelho para colorir o canal vermelho, a banda do verde para colorir o canal do verde e a banda do azul para colorir o canal azul. Se fizermos esta composição RGB 432, obtemos uma imagem a cor real. Se quisermos fazer uma imagem a falsa cor, com realce da vegetação, substituímos o canal ou a banda do verde pela banda do infravermelho próximo. Como é que se procede a estas operações? Selecionamos o subset, acedemos com o botão direito ao Open RGB Image Window, abre-se um novo menu e, no caso de queremos utilizar cores naturais, o menu vem pré-preenchido com a banda 4 no canal vermelho, a banda 3 no canal verde e a banda 2 no canal azul. Fazemos OK e o programa abre uma nova imagem a cor real. Voltamos a aceder ao subset, voltamos a pedir para calcular uma imagem RGB, mas agora mudamos a opção para falsa cor e selecionamos a banda B4 para o canal do vermelho, a banda B8 para o canal do verde e a banda B2 para o canal do azul e o programa cria uma imagem colorida à falsa cor que realça o verde. Podemos ver aqui o azul, o verde, o vermelho e o infravermelho e agora podemos ver aqui a imagem a falsa cor com realce da vegetação e a imagem a cor real. Vamos nos concentrar agora só nestas duas imagens e vamos começar a interpretar essa imagem. Podemos ver logo aqui a albufeira de Lamas-Dolo, que é o objeto que mais absorve a radiação. E, portanto, é o objeto que nos aparece mais escuro. Podemos ver que as zonas rochosas aparecem nesta tonalidade de magenta claro, ou cor-de-rosa. Podemos ver que a vegetação aparece a verde em ambas as imagens e que a zona agrícola, na imagem a cores, aparece numa tonalidade quase branco e na imagem a falsa cor aparece numa tonalidade de rosa muito clarinho. Ampliamos a nossa zona de estudo, ou seja, a zona do Alto Espinho, onde conhecemos as espécies instaladas e o tipo de paisagem. E agora vamos começar a analisar. E podemos ver que na imagem a cores já se conseguia distinguir os dois tipos de vegetação, ou os dois tipos de floresta. Floresta de resinosas, floresta de folhosas. Na imagem a falsa cor com realce do verde, podemos ver que as resinosas se distinguem nitidamente das folhosas. Isto são zonas de solo nu ou pedregoso com vegetação dispersa. À medida que o mato vai sendo mais denso, a tonalidade de magenta vai sendo mais escura ou mudando para castanho. Podemos ver esta região que se caracteriza por ter mato e regeneração natural de pinheiro bravo. Podemos ver algumas clareiras dentro do povoamento de pinheiro silvestre e, portanto, vamos começar a analisar a imagem agora em função dos objetos. Lembrando a estrutura, portanto, Pinus pinaster, Pinus silvestris, Pinus pinaster mato, Pinus silvestris, Bétula celtibérica, Castanha sativa, Quercus pyrenaica, Pseudotsuga, Pinus nigra, Pinus silvestris. E como é que devemos interpretar? Devemos atender à cor, que é o aspecto que mais nos salta logo à vista, mas depois temos que analisar a cor e a tonalidade. Para além da cor e da tonalidade, temos que analisar a textura. Reparem que a zona de mato com regeneração de pinheiro bravo apresenta uma textura mais grosseira que a zona de resinosas e que a zona de folhosas apresenta uma textura ligeira e que esta zona aqui
de mato rasteiro ainda apresenta uma textura mais ligeira. Podemos ver que, por exemplo, as zonas agrícolas apresentam tonalidades claras e uma textura muito lisa. Para além disso, ainda temos que atender à forma. O facto de aparecer com esta forma regular quer dizer que tem a intervenção do homem e que ou são lameiros ou são terrenos agrícolas, e depois a organização espacial também nos indica de que tipo de estrutura estaremos a falar. Os povoamentos florestais tendem a ser relativamente ordenados, as zonas agrícolas tendem a ser pontilhadas e a ter este aspecto disperso. Procurando outra zona com grande contraste, por exemplo, a Albufeira de Lamas de Ouro, podemos ver que apresentam uma tonalidade azul escuro ou preto. Podemos ver que as zonas rochosas apresentam esta tonalidade de magenta claro e agora, através do Google Earth ou dos ortofotomapas e através do QGIS, nós conseguimos aprender a ler estas imagens. Procurando novamente uma zona bem conhecida, podemos ver a mancha de Camecíperes, que nos aparece com esta tonalidade clara na imagem real e também com uma tonalidade clara na imagem a falsa cor. Reparem que é uma resinosa que existe em povoamentos de elevada densidade e, no entanto, apresenta em tudo um comportamento semelhante a uma folhosa. Tonalidade verde claro e textura muito lisinha e uniforme. É um dos casos que tornam por vezes difíceis a análise de imagens de satélite. Uma região de povoamento humano, agora, de agregados populacionais dispersos. Podemos ver aqui uma pequena aldeia e aqui outra aldeia. Na imagem do Google Earth ou do Bing Maps apresenta este aspecto, muito fácil de identificar. Já nas imagens de satélite, estas aldeias ou estes agregados populacionais pequenos e dispersos tendem a ser confundidos quer com zonas agrícolas, quer com zonas de solo nu. Vamos abrir o subset do ano anterior, que foi cortado num trabalho prévio. Para quê? Para podermos ter acesso a imagens de 2020, portanto o mais atual possível, e a imagens do ano anterior. Esta é uma imagem de julho de 2020, isto é uma imagem de junho de 2019. Para agora começarmos a analisar alterações da paisagem. Podemos ver que, por exemplo, na imagem de 2019, esta região estava limpa, portanto isto era solo nu. Na imagem de 2020, o território está ocupado com vegetação. Atendendo à tonalidade, à textura e à estrutura, podemos dizer que isto é uma zona agrícola e que em julho de 2020 ainda tinha a cultura instalada. Podemos ver que, por exemplo, esta região ou esta zona foi cortada, foi limpa. Isto é um corte numa zona de povoamento florestal e identifica-se perfeitamente. Em 2019 estava instalado, em 2020 está cortado. E temos exatamente o oposto. Em 2019 esta zona de mato estava relativamente limpa. Em 2020 o mato recuperou a estrutura. Portanto, num ano o mato conseguiu voltar a colonizar o território. Temos aqui outro exemplo de uma zona que não estava limpa em 2019 e que está limpa em 2020. Procurando outros exemplos, vemos que em 2019 o território era mato e solo nu ou zonas pedregosas. Portanto, podemos ver pelas tonalidades de verde e de magenta que isto é solo nu, zonas pedregosas e mato. E em 2019 é solo nu e, por apresentar uma tonalidade clara e uma textura muito ligeira, muito uniforme, podemos ver que isto foi um corte, uma limpeza e possivelmente uma preparação do terreno para alguma atividade florestal. Mais um exemplo, ainda que em 2019 esta zona estivesse limpa, podemos ver que em 2020 continua a haver intervenção florestal neste território, uma vez que apresentam
uma estrutura mais organizada e mais clarinha. Portanto, isto são formas de irmos analisando a imagem de satélite e de fazermos a atualização 2019-2020, ou seja, mantermos o nosso projeto sempre atualizado em termos de uso e ocupação do solo. Mais uma situação de limpeza do terreno, está mato e relativamente denso, uma vez que aparece misturado ou com uma tonalidade de verde escuro misturado com o magenta. Esta zona estava limpa e manteve-se limpa nas duas datas e foi limpo mais um espaço florestal em 2020. Podemos ver também que a Albufeira em 2019 apresentava um nível de água, um espelho de água mais baixo do que em 2020, uma vez que conseguimos ver estas pequenas ilhas dentro da Albufeira. Ou seja, este tipo de imagens também nos permite analisar o nível de água nas albufeiras ou nas pequenas albufeiras de combate a fogos florestais. Vamos adicionar ao nosso projeto as áreas ardidas, para continuar a análise do uso e ocupação do solo. Selecionamos a banda dos vetores, selecionamos a opção Vector, importar as Shapefile, abrimos a pasta das nossas shapes, abrimos o fecheiro das áreas ardidas em WGS84 e quando selecionamos este fecheiro, uma vez que é composto por 253 polígonos, o programa pergunta se queremos criar um vetor para cada um deles ou se queremos criar apenas um único vetor. Se dissermos que sim, o programa cria 250 vetores. Se dissermos que não, ele cria um único fecheiro com os 253 polígonos. No nosso caso é essa a opção que vamos tomar porque só queremos analisar o fecheiro. E ele abre as manchas ardidas em cima das imagens de satélite. Para não termos a imagem obstruída pela representação espacial do vetor, acedemos ao menu Layer Management, selecionamos o vetor, selecionamos nesta janela de conteúdos a opção Layer Management, tiramos-lhe o fundo, dizemos que não queremos o vetor preenchido e alteramos a bordadura para preto. E assim ficamos com os vetores apenas delineados em cima da imagem. Relembro que a imagem de cima é de 2020, a imagem de baixo é de 2019. Podemos ver aqui a situação que referi há bocado, o território florestal foi cortado, ficou aberto, esta zona de mato estava limpa, o mato começou a regenerar, a zona agrícola em 2019 já não tinha a cultura instalada, em 2020 ainda tem a cultura, mas concentrando-nos nas áreas ardidas, podemos ver que isto é uma mancha ardida em 2017, esta é a mesma imagem ardida em 17, mas sobre a imagem de 2019, e podemos ver que entre 2019 e 2020 esta porção do território foi limpa. Aqui continua a existir mato e solo nu, que era o território todo, ou a situação toda na imagem de 2019, e que em 2020, ou entre junho de 2019 e junho de 2020, o território foi limpo. Pelo facto de apresentar esta tonalidade magenta escuro e esta textura lisa, faz pressupor que foi limpo recentemente. Podemos ver que a mancha ardida de 2017 está, de facto, erradamente cartografada e podemos ver, pelo facto dos vetores se sobreporem todos nesta região, que isto é uma zona do território que arde com alguma regularidade. Retomamos o nosso projeto QGIS, utilizamos as funcionalidades do QGIS para analisar a recorrência do fogo e podemos ver que a área ardeu pela última vez em 2017, mas que, por exemplo, ao longo desta linha d'água, o fogo é recorrente e que ardeu já pelo menos 4 vezes. Podemos ver as manchas ardidas em outras datas, podemos ver que, por exemplo, esta mancha ardida, pelo facto de atravessar o viaduto de acesso ao túnel do Marão, significa que o fogo começou nesta região,
que também apresenta uma recorrência de pelo menos 3 vezes nos últimos anos, passou por baixo do viaduto e queimou toda esta vegetação. Retomando o SNEP, agora vamos analisar as áreas ardidas em junho de 2020 e em julho de 2019. Vamos nos concentrar, por exemplo, nesta zona perto da Albufeira de Lamas de Ouro. Sabemos que ardeu em 2017 e agora, se analisarmos, em 2019, desculpem, em 2019 ardeu e vemos aqui a cicatriz da área ardida e vemos que a mancha foi corretamente cartografada porque apresenta o espaço relativo a esta zona que não ardeu e, portanto, temos aqui várias manchas ardidas em 2019. Vemos a cicatriz na imagem de 2019. Em 2020 o terreno já começou a recuperar, mas ao comparar esta situação com esta, vemos que em 2020 esta zona já ardeu. Não está cartografada porque não existe cartografia de 2020 de áreas ardidas, mas analisando a imagem de satélite podemos ver que ardeu em 2019, em manchas pequenas e aparentemente controladas, e voltou a arder em 2020, possivelmente também através de algum fogo controlado. Para podermos maximizar estas imagens, vamos agora exportar esses subsets para um formato passível de ser lido no QGIS. Selecionamos o subset, vamos à opção File, Export, exportar o subset e gravamos-lo na nossa pasta das imagens. Retomamos o QGIS e agora adicionamos o subset que diz respeito às imagens a falsa cor, adicionamos um layer, um raster layer, procuramos o nosso subset que está em formato TIFF e o programa QGIS consegue abrir a imagem certinha. No entanto, nós exportamos uma imagem a falsa cor e o QGIS mostra-nos a imagem a cor. Porquê? Porque o QGIS importou as 4 bandas e essas 4 bandas estão por trás de todas e o QGIS está apenas a mostrar-nos uma composição colorida RGB a cor real criada automaticamente. Se acedermos às propriedades do subset e acedermos à simbologia, podemos alterar a combinação de bandas. Aqui é importante referir que após a importação o programa deixou de lhe chamar B2, B3, B4 e B8 e passou a chamar B1, B2, B3 e B4 e nós temos que saber que B1 é a antiga banda 2, diz respeito ao azul, B2 é a antiga banda 3, que diz respeito ao vermelho, ao verde, desculpem, B4 é a antiga banda, desculpem, B1 passou a ser a antiga banda 2, B2 passou a ser a antiga banda 3, B3 passou a ser a antiga banda 4 e B4 passou a ser a antiga banda 8. Se abrirmos as propriedades do subset, mantivermos a banda 3 para o vermelho, a banda 1 para o azul e colocarmos a banda 4 no canal do verde, o QGIS reproduz outra vez a imagem a falsa cor com realce do verde. E agora podemos atualizar a COS, por exemplo, analisando a imagem a falsa cor e os polígonos da COS. Podemos sobrepor as áreas ardidas e analisar as áreas ardidas e, como podemos ver, o fogo foi aqui por cima, não passou o IP4 e não queimou o povoamento de pinos silvestres. Podemos analisar a estrutura em pormenor e agora podemos corrigir a shapefile da área ardida e podemos corrigir a COS e dizer-lhe que esta estrutura continua a ser resinosa e não uma zona de mato ou de regeneração. Continuando a aumentar a complexidade da nossa análise, vamos retomar o programa SNEP
e criar um índice de vegetação NDVI, que é o índice mais simples de analisar e de criar. Portanto, retomamos o SNAP, selecionamos o nosso subset e agora vamos à rotina Optical, Thematic Landing Processing, Vegetation Indexes, NDVI, e abre-se o menu. Confirmamos que está selecionado o nosso subset. Por defeito, o programa acrescenta o sufixo NDVI ao nome do subset e o utilizador tem que abrir a pasta aonde quer gravar as imagens. Reparem que todas estas imagens, ou todos estes subsets, estão a ser gravados na pasta Seminário Sentinel, corte da área de estudo, por uma questão de organização da informação. Preenchemos o primeiro menu, passamos ao segundo menu e dizemos que a banda do azul a banda do vermelho se chama B4 e que a banda do infravermelho se chama B8. Fazemos OK e o programa acrescenta um subset à nossa tabela de conteúdos, mas não acrescenta a imagem. Temos que abrir a pasta banda, selecionar a imagem NDVI e com o botão do lado direito dizer que queremos abrir uma janela. O programa abre a janela, mas em tonalidades de cinzento. Temos que selecionar a imagem, selecionar o Color Management, com o botão direito do rato acrescentar intervalos ao nosso histograma, portanto, acrescentar pelo menos 10 intervalos ao nosso histograma, com o botão do lado direito, abrir a tabela de cores e atribuir cores desde o castanho escuro, passando pelo amarelo, verde claro e terminando no verde escuro. E agora podemos analisar a zona florestal e de mato em tonalidades de verde, uma vez que as folhosas refletem muito mais infravermelho do que as resinosas, agora aparecem com uma tonalidade escuro, porque estão na zona direita do índice de vegetação. Podemos ver que o mato e as zonas rochosas aparecem onde não há vegetação, aparecem em tonalidade amarelo, aonde tem vegetação aparecem em tonalidade verde claro, a rede viária aparece em tonalidades de castanho e de amarelo, as zonas limpas de mato e zonas de solo nu aparecem em tonalidades de amarelo, assim como as zonas agrícolas também aparecem em tonalidades de amarelo e de castanho. Uma vez que criamos um índice NDVI para as duas datas, agora podemos comparar a situação em 2019 com a situação em 2020 e reparem que, ainda que a imagem de 19 diga respeito ao mês de junho e a imagem de 2020 diga respeito ao mês de julho, 2019 foi um ano muito mais seco que 2020, pelo menos até esta data, uma vez que as zonas de mato em 2019 aparecem em tonalidades de castanho e em 2020 aparecem em tonalidades de amarelo. A situação de florestal é semelhante nas duas imagens. Confirmamos o que dissemos anteriormente, a Albufeira apresenta muito menos água, ou apresentava muito menos água em 2019 do que em 2020. Em 2020, inclusive, a ilha dentro da Albufeira está verde e em 2019 já estava a ficar amarela, ou seja, a vegetação já estava a secar. Podemos analisar novamente a faixa de gestão ou a rede primária de proteção contra fogos florestais e verificar que em 2019 tinha menos vegetação do que em 2020. Isto não significa que esteja em situação incorreta, significa é que podemos prestar atenção e ir monitorizando regularmente estas faixas e definir aonde é que devemos intervir, aonde é que é prioritário intervir. Por último, e apresentando já uma situação de processamento mais complexo das imagens, vamos fazer a classificação automática das várias bandas. Isto requer uma primeira abordagem, através da análise em componentes principais,
e uma segunda abordagem através da análise em clusters. Tudo isto são processos automáticos e que não obrigam o utilizador a tomar decisões em termos estatísticos ou em termos matemáticos. Portanto, são tudo processos automáticos. Para recorrermos ou para calcularmos a análise em componentes principais, temos que selecionar o nosso subset, selecionar a rotina raster, Image Processing, Principal Components Analysis, confirmamos que é o nosso subset que está selecionado, confirmamos que o programa acrescentou o sufixo PCA de Principal Components Analysis e confirmamos que está a gravar na nossa pasta de destino. Passamos ao segundo menu, selecionamos as 4 bandas do satélite e dizemos que queremos 3 componentes. Estas componentes são combinações lineares das 4 bandas e essas combinações são perpendiculares ou ortogonais umas às outras. Portanto, através desta análise em componentes principais, nós vamos criar 3 novas imagens que resultam da soma linear das bandas originais. Fazemos OK. O programa abre um novo subset deste lado, mas não mostra as imagens. Isso significa que temos que abrir o nosso novo subset, abrir a pasta Bands e, com o botão do lado direito, fazer Open Image Window e criar uma imagem para cada uma das componentes. Depois de criadas, temos que voltar a utilizar este ícone para criar este mosaico. Portanto, abrimos as imagens uma a uma, selecionamos o ícone de criar mosaicos e ele mostra-nos a imagem a falsa cor, a componente 1, a componente 2 e a componente 3. E podemos ver que estas imagens, não nos vamos agora preocupar com o facto de estarem em tonalidades de cinzento, nos permitem ver, por exemplo, a componente 2, os caminhos, os aceiros, as linhas de quebra-fogo, de uma forma mais explícita do que nas imagens coloridas. Uma vez criadas as componentes, vamos fazer uma imagem, uma composição RGB, agora com estas componentes. Ou seja, anteriormente fizemos a composição a falsa cor, utilizando as 3 bandas. Agora, uma vez que estas bandas são a soma linear das bandas originais, nós vamos criar uma composição colorida RGB muitíssimo mais rica do ponto de vista cromático. Como? Vamos criar uma janela RGB sobre estas componentes. Selecionamos sobre o subset das componentes principais, Open RGB Image Window, e agora dizemos-lhe que a componente 1 vai colorir a banda do verde, a componente do vermelho, a componente 2 a banda do verde e a componente 3 a banda do azul. E o programa cria uma imagem riquíssima do ponto de vista cromático. Podemos ver as resinosas, a mancha de resinosas, e dentro das resinosas as várias tonalidades. Podemos ver as manchas de folhosas. Podemos ver perfeitamente a rede viária e a distinção da cor das zonas de descanso do alto espinho. Podemos ver que, por exemplo, esta estrutura aqui é uma zona de deposição de todo o entulho que saiu da abertura do túnel do Marão. O túnel do Marão passa aqui por baixo e aqui estamos a ver a saída do lado de Vila Real e podemos ver aqui a zona de deposição e podemos ver que as zonas mais limpas e mais largas aparecem com uma tonalidade de vermelho mais vivo e as zonas mais estreitas ou mais frescas com uma tonalidade de vermelho menos intenso. Portanto, acabamos por criar uma imagem muito mais rica do que a simples composição RGB. É sobre esta nova imagem RGB que nós vamos criar a análise em clusters. Como? Acedendo novamente ao menu raster, classification unsupervised, ou seja, classificação assistida através do K-means cluster analysis. Abrimos a rotina e o programa pergunta se queremos fazer esta análise em clusters sobre o subset da análise em componentes principais. Dizemos que sim. Confirmamos que acrescenta
o prefixo K-means à imagem das componentes, confirmamos que estamos a gravar na nossa pasta de corte de imagens, selecionamos as 3 componentes e dizemos que queremos 10 clusters ou 10 grupos. Fazemos OK, o programa abre um novo subset na nossa tabela de conteúdos, temos que abrir a banda e pedir para abrir a imagem RGB. O programa não abre diretamente a imagem. Pedimos para abrir uma imagem RGB, carregamos novamente no ícone para fazer mosaicos e agora vemos falsa cor com realce do verde, cor normal, análise em componentes principais e reparem que, por exemplo, o programa separou logo a água e que quando criou os clusters também separou a água e vemos aqui a barragem do Alvão, aqui a Albufeira do Alvão, a Albufeira do Sordo. E agora o que vamos fazer é alterar o aspecto cromático dos clusters. Como? Numa primeira fase, colorimos todos os grupos de cinzento, para não nos deixarmos distrair pelas cores. E agora, uma vez que o programa também nos indica qual é a frequência com que ocorre cada um destes grupos, ou clusters, nós deduzimos que o cluster menos frequente seja o da água. E trocamos a cor cinzenta pela cor azul. E realmente o programa identifica a Albufeira de Lamas de Douro, a albufeira mais pequenina, identifica o percurso do rio Tâmega, aqui na zona do Minho, e identifica a Albufeira do Sordo e identifica aqui outras albufeiras que numa análise direta não eram perceptíveis. A seguir, o grupo ou cluster menos frequente há de ser o relacionado com a rede viária e com os aglomerados populacionais. Colorimos-no de magenta claro ou de cor-de-rosa e vemos que realmente ele identifica a estrada e algumas zonas de solo nu, ou seja, alguns territórios agrícolas. O terceiro cluster há de ser a zona agrícola e a zona de solo nu, atribuímos-lhe a cor amarelo e vamos ampliar a zona florestal e uma vez que conhecemos os objetos todos, vamos alternando estas cores e tentando perceber que objetos é que estão a ser coloridos. E podemos ver que, depois de algum trabalho e de alguma análise, nós conseguimos atribuir cores aos clusters e uma legenda a cada um dos clusters. E podemos ter assim uma primeira abordagem ao processamento de imagens Sentinel. Temos uma imagem classificada automaticamente. É certo que, em termos de rigor ou em termos de certeza de classificação, esta imagem não deverá ultrapassar os 50%, mas podemos exportar este subset em formato TIFF, abri-lo no QGIS, utilizar o Google Earth para aferir desse mapa e, portanto, atualizar o nosso projeto e, através de um conjunto de rotinas automáticas ou semi-automáticas, apresentou-se uma forma de trabalhar as imagens Sentinel e manter os nossos projetos SIG relativos a operações florestais ou à gestão florestal sempre atualizado e sempre em condições de permitir desenhar operações ou definir quais são as operações mais prementes. Agradeço a atenção que dispensaram a assistir a este seminário. Agradeço a participação e qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer comentário ou mesmo a discussão destes assuntos, agradecia que os colegas estivessem à vontade para me enviarem uma mensagem para qualquer dos meus endereços eletrónicos ou contactarem diretamente a Delegação de Vila Real da Ordem dos Engenheiros e, portanto, passarmos a trabalhar em conjunto sobre estes assuntos. Muito obrigado. Bom, estão a ouvir? Sim. Olá. Sim. Pronto. Obrigado pela atenção. Podemos agora ter um espaço de debate. O colega Carlos Pinto esteja à vontade. Estimado colega José Aranha, muito obrigado pela sua excelente apresentação. Conseguiu de forma extraordinária condensar em pouco mais de uma hora
conhecimento e informação passíveis de ser desenvolvidos em várias ações ou de uma ação de longa duração. Aliás, aproveito já para lhe perguntar quais serão os elementos que nos poderá disponibilizar para que os possamos também facultar aos nossos participantes para que possam analisar de forma mais aprofundada e com maior detalhe de imagem. Eu tenciono agora converter este PowerPoint em formato PDF e, portanto, transformar todos os diapositivos em PDF e disponibilizar o fecheiro PDF para que os colegas possam ver com mais clareza os acetados, porque eu vi que durante a apresentação houve alguma perda de qualidade da imagem e, portanto, não se conseguia perceber muito bem o que é que estava escrito nos slides. Mas eu vou disponibilizar esse PowerPoint em formato PDF e também vou disponibilizar um caderno de instruções, digamos assim. Portanto, eu percebo que foi muito depressa. Reparem, eu numa hora e 10 estive a fazer a apresentação de uma matéria que me leva meio semestre a dar. E eu sei que é muita coisa, mas o meu objetivo era mostrar o potencial destas imagens e mostrar que os colegas têm todos neste momento quer condições de hardware, quer de software para trabalhar as imagens. Portanto, o meu objetivo era introduzir as imagens e mostrar que podemos começar todos a trabalhar. Disponibilizar um caderno de trabalho em que agora os colegas, através do PDF dos diapositivos e através das instruções que eu vou disponibilizar num protocolo de trabalho, podem seguir passo a passo todo este exercício e cumprir estas rotinas todas devidamente explicadas. Portanto, sempre que eu dizia botão direito, botão esquerdo, isso estará tudo escrito no protocolo e, portanto, os colegas podem começar do zero e repetir este procedimento todo, agora cada um ao seu ritmo e no seu tempo. Silvino, liga o microfone, Paulo, liga o microfone, estamos ligados. E agradeço agora mais uma vez o convite e foi um desafio enorme a fazer esta apresentação, mas também foi um gosto imenso poder partilhar o trabalho que nós fazemos. Muito obrigado. Eu passaria então agora a palavra aos nossos moderadores, o engenheiro Paulo Bessa, coordenador do Colégio Regional de Engenharia Florestal, e ao engenheiro Silvino Sousa, vogal do mesmo colégio, que nos darão as respectivas opiniões pessoais sobre o tema abordado e também farão a gestão das perguntas e respostas. Começaria talvez pelo colega Paulo Bessa, a quem daria de imediato a palavra. Faça favor. Penso que conseguem ouvir perfeitamente. Sim. Começava por desejar uma muito boa tarde a todos os participantes que neste final de tarde estão aqui a assistir a esta sessão técnica. Agradecia-te o convite, José Carlos, por ter desenvolvido o Colégio Regional de Engenharia Florestal nesta iniciativa que demonstra uma grande utilidade e, acima de tudo, uma grande atualidade. Cumprimento o colega Silvino de Sousa, vogal no Colégio de Engenharia Florestal, que comigo vai moderar o debate, e permito-me um cumprimento muito especial ao José Aranha, ou seja, engenheiro e professor. Foi meu docente na UTAD na disciplina de detecção remota do curso de Engenharia Florestal e recordei hoje as matérias que me foram lecionadas e ficou muito patente a atualidade das matérias que já há cerca de 20 anos que lecionava, por isso foi uma boa oportunidade para rever as matérias que nos deu e os conhecimentos de base que necessitamos para conseguir tratar esta informação proveniente da detecção remota. Agradecer também a qualidade técnica da apresentação que fez, na forma como conseguiu descrever de forma sucinta, objetiva, mas com o detalhe necessário, os passos que são necessários para utilizar estas ferramentas e estas rotinas de análise espacial e destacava neste primeiro momento o facto de ser um excelente exemplo sobre a potencialidade da utilização destas ferramentas no contexto da atividade florestal. Ou seja, considerando a resolução espacial dos produtos Sentinel que temos à nossa disposição, considerando que no exemplo que deu temos uma diversidade de ocupação do solo na área de análise que torna altamente promissor o emprego destas metodologias noutros contextos que decorrem da atividade da engenharia florestal. Como lançamento, numa primeira questão, se é assim que podemos considerar, falaria sobre o facto de todo este trabalho ter sido suportado em duas ferramentas, em dois programas de trabalho que são open source. Utilização gratuita e que vem demonstrar, uma vez mais, para quem não estava convencido, a potencialidade avançada deste tipo de programas e
naquilo que é a utilização num contexto profissional. Às vezes as pessoas têm dúvidas quanto às capacidades deste tipo de programas livres, nos elementos de análise mais avançadas, e acho que com esta explicação e com esta apresentação vem também desmistificar um pouco as reservas que existiam sobre esse assunto. Pergunto-lhe se, na sua opinião e com aquilo que é a experiência que tem, e aquilo que também tem sido a evolução destes programas open source, se, neste caso particular, o QGIS, que é um dos mais conhecidos programas de sistemas de informação geográfica open source, se tem já um desenvolvimento suficientemente robusto e capaz para este tipo de análise de SIG e naquilo que diz respeito ao exercício da atividade profissional do engenheiro florestal e das necessidades que ele tem na utilização de cartografia e de informação geográfica que está disponível. Muito obrigado, meus colegas Paulo Bessa e Silvino, é um gosto. E relativamente à pergunta que o Paulo estava a fazer, sim, neste momento o software está muito evoluído, muito amigo do utilizador. Portanto, neste momento já é possível descarregar tanto o SNAP como o QGIS em fase quase de funcionamento a 100%. São softwares muito bons, muito robustos. As imagens de satélite também são gratuitas e muito boas e os colegas podem trabalhar e podem começar a usar esta metodologia e esta informação. O ICNF também disponibiliza gigabytes de informação gratuita e de elevadíssima qualidade. E, portanto, neste momento não há motivo nenhum para nós não fazermos bons trabalhos. Portanto, nós podemos, a partir de agora foi feito um seminário nesta altura, mas neste momento é possível qualquer colega descarregar o QGIS, descarregar o SNAP, descarregar as imagens de satélite, o Sentinel-2, descarregar a informação do ICNF, da Direção-Geral do Território, e começar a atualizar os projetos SIG e a trabalhar de uma forma autónoma. Portanto, é preciso saber o porquê que se utiliza esta informação, é preciso ter conhecimento de causa e, a partir daí, tudo isto tem robustez suficiente para trabalhos de elevada qualidade e confiança. Podemos ter a confiança nestes resultados todos. Força, Silvino, aproveita. Epá, eu em relação ao Zé Aranha não tive a sorte de ele ser meu professor, por isso é que estou aqui tão atento. Eu conheci mais o Zé Aranha na Tuna, assim à noite, no Cabanelas e noutros sítios tais, pronto, mas olha, ficou a grande amizade e depois somos colegas. Também tem que ser, não pode ser sem escola. Pois, essa escola da vida, que não sei quando. É isso que eu capaz de ser já mestrado nessa área. Doutorado. Pronto, era isso. Agradeço em nome também, não só da Ordem, mas a referência que fez o Zé Aranha à qualidade ultimamente disponibilizada pelo ICNF, que é a casa que eu trabalho há muitos anos. E queria só aqui fazer dois pequenos reparos também, que é relativamente na apresentação de uma área ardida que estaria fora do sítio, afinal não está fora do sítio. Ela foi tirada quando o professor Aranha que devia ter tirado e não a atualizou, e ela está, e eu durante a apresentação noutro computador fui à procura e ela está no sítio, por isso devemos estar sempre que a informação, e devemos não utilizar descarregando a informação, mas através daqueles WWS, acho eu, que se atualizar, é isso, deve ser isso. Prontos. E outras coisas que às vezes parece que são fogos controlados, mas nós do lado do Porto, e aquilo é o limite entre o Porto e Vila Real, e nós temos feito muitas áreas de fogo técnico, de fogo controlado, para renovação de pastagens, para a própria questão da rede primária, que foi feita muita com o fogo controlado, e por isso essas situações. Exato, desculpa interromper. Esse é precisamente o objetivo, é, havendo informação livre e atualizada com alguma regularidade, não faz sentido atualmente nós fazermos trabalhos como o passado. Uma vez que tudo isto é livre e atualmente os computadores têm uma capacidade de trabalho e de memória tão grande e são tão acessíveis que o nosso objetivo é manter os sistemas permanentemente atualizados. Portanto, a gente descarrega a informação, vai postando a informação. Neste caso das imagens das áreas ardidas,
como eu tenho que fazer a combinação das datas todas para calcular a recorrência, eu utilizei os fecheiros do passado, processei-os e fiz a recorrência. Vejo agora, pela tua chamada de atenção, que eu tenho que voltar a abrir e voltar a correr o procedimento todo. Tudo isto é passível de ser feito, digamos outra vez na pergunta do Paulo, é passível de ser feito, é robusto, mas consome muitas horas de computação. Só o facto de separar as áreas ardidas todas por anos e voltar a uni-las todas por anos para calcular a recorrência e a data do último ardido consome muitas horas de trabalho. Mas nós temos que saber isso e saber que não é por falta de informação que ela não está atualizada, poderá ser por falta de tempo. E realmente essa informação de 2017, a primeira que eu descarreguei era o fecheiro em bruto e foi essa que eu processei. Tive agora, através daquilo que me disseste, a noção de que posso ir lá descarregar o fecheiro que já foi atualizado. Portanto, nós também, nos GTFs, por exemplo, podemos atualizar essa informação à semana anterior. Descarregamos o fecheiro original e, através das imagens de satélite, nós próprios podemos ir atualizando essa informação e contribuindo depois para o ICNF com essa informação. Relativamente ao fogo controlado, a informação que eu tive aqui de Vila Real é que foram feitos aqueles fogos controlados, por isso é que eu falei neles, pela localização, digamos assim. Pois nós temos trabalhado bastante na Serra do Marão e agora também na Serra da Aboboreira e na Serra de Matos, em Baião, especialmente na rede primária, com os sapadores, bombeiros e, sempre que possível, dando ser para a pastorícia, para os poucos pastores que funcionam, também ter essa informação. O ICNF, desde há 2 anos, já utiliza as imagens Sentinel para fazer o primeiro levantamento, embora provisório, porque na lei o que diz é que as áreas ardidas são levantadas e validadas só pela GNR, mas é logo disponibilizado um polígono e se for na zona de Matos aquilo é de uma qualidade extrema e muito fácil de marcação. Relativamente quando é nas zonas de povoamentos ou arde mais mal, aí tem que haver um trabalho de terreno porque as imagens de satélite não substituem tudo. Sim, eu claro. tinha aqui três pequenas, 4, e vou dizê-las todas e o professor Anho que as aponte, porque tem que saber essas coisas, que era que outros processos de classificação de imagens podemos usar. Outra é o processamento e classificação assistida, se é muito complicado, para mim é, de certeza, mas para quem domina as máquinas deve ser mais fácil. Se o processo é acessível a operadores com pouco treino. E por último, que era, para usar outras bandas é necessário fazer algum processamento prévio. Aquilo que vimos que a maneira da georreferenciação em W84, e agora está no estúdio, o ICNF fez um grande esforço a passar tudo para ETRS, e por isso era se pudesses dar ou juntá-las todas e dar uma resposta conjunta, ou uma a uma, agradecia. Okay. Relativamente ao processamento das imagens, eu hoje só falei em processos automáticos, ou seja, aqueles que não implicam trabalho prévio dos utilizadores nem terem que fazer opções estatísticas. Mas o resultado final não ultrapassará os 50% de certeza. Nós podemos utilizar processos assistidos pelo operador e esses sim, esses serão muito mais robustos, só que os processos assistidos obrigam à criação de assinaturas espectrais. O que é a assinatura espectral? É o utilizador criar um conjunto de polígonos, shapefile, para cada um dos objetos. Ou seja, teríamos que ir ao QGIS, por exemplo, e desenhar um conjunto de polígonos para as manchas de resinosas, um conjunto de polígonos para as manchas de folhosas, um conjunto de polígonos para as zonas agrícolas e, portanto, com esse conjunto de polígonos, nós podemos ensinar o software a classificar as imagens. Chama-se isso classificação assistida. Esse processo é acessível aos colegas, porque todos sabem criar shapefiles e categorizar informação. É possível de fazer por operadores com pouca experiência, é trabalhoso. Têm que ter consciência de que têm que criar um conjunto de polígonos para cada um dos temas. Têm que ter consciência que, por exemplo, no espaço florestal conseguimos separar folhosas das resinosas, mas será difícil separar as resinosas umas das outras. Nas folhosas conseguimos separar os eucaliptos, porque têm uma resposta espectral característica.
Portanto, o processo assistido pelo operador é trabalhoso, mas é acessível. Relativamente aos sistemas de coordenadas, eu recomendo que a fase de processamento, classificação e gestão das imagens seja toda feita no formato da WGS 84 original, para evitar distorções. O produto final, os RGBs, por exemplo, ou os clusters, ou as classificações da imagem, esses sim podem ser depois passados para o QGIS e dentro do QGIS reescritos em ETRS 89 PTM6, que é o sistema atualmente em uso e obrigatório. Na fase de processamento, WGS 84. Na fase final, em sim, depois de já não haver mais manipulação da imagem, convertemos tudo em ETRS. Relativamente à dimensão espacial, uma vez que as bandas têm umas 10 metros de resolução, outras 20 e outras 60, é necessário colocá-las todas à mesma resolução. Eu também recomendo que, ainda que se cometa uma falsa precisão, as bandas sejam todas convertidas a 10 metros, para tirar o máximo potencial da resolução espacial de 10 metros e da resolução radiométrica. Porque é preferível artificialmente dividirmos em 4 um pixel de 20 por 20, do que estarmos a simplificar pixels de 10 metros para 20 ou para 60, que vamos perder qualidade final. Qual é o entrave? É que esta imagem, por natureza, já pesa muito. Quando todas as bandas forem convertidas a 10 metros, o peso final da imagem vai ser muito grande e o operador ou o utilizador tem que estar consciente disso. Mas trabalhar sempre 10 metros para tirar partido da máxima resolução espacial, utilizar WGS 84 para evitar deformações, o produto final, esse sim, convertemos em ETRS. Agradecido. Aproveitando que estamos aqui falamos também já na questão da assinatura espectral, referiu por várias vezes na apresentação que conseguiria quase que caracterizar a vegetação pela densidade da vegetação existente, ou seja, referiu várias vezes a densidade da vegetação arbustiva num misto de extrato arbustivo com regeneração de pinheiro bravo, por exemplo. Tem experiência ou tem algum trabalho já feito relativamente à utilização de assinaturas espectrais para classificar, por exemplo, o complexo de modelos combustíveis, ou seja, tentarmos de alguma forma estimar aquilo que é a carga de combustível existente no extrato arbustivo ao nível da paisagem? Sim, através da classificação das imagens, nós conseguimos ter uma boa aproximação à situação de povoamento de folhosa ou de resinosa, povoamento de disperso com mato e povoamento de mato. E dentro do mato conseguimos separar em mato denso de mato disperso. E também já fiz um trabalho, desculpando a publicidade, publiquei-o a semana passada, ou há 15 dias, onde através da imagem do NDVI conseguimos estimar a carga de biomassa que está no mato. Isto obriga a duas fases, porque o NDVI, por si só, não distingue a vegetação uma da outra. O NDVI distingue a intensidade de vegetação. Nós temos que utilizar dois processos. Numa primeira fase, classificar a imagem e isolar as manchas de mato. Numa segunda fase, classificar o NDVI e estimar a quantidade de biomassa e cortar a imagem só pelas manchas de mato, ou seja, pela máscara do mato. E aí nós conseguimos ter uma aproximação com cerca de 30% a 35% de erro. Ele continua a ter um erro, mas permite-nos ter uma grande certeza. Se forem zonas ardidas com mais de 5 anos, por exemplo, ou zonas de mato com mais de 5 anos, a certeza vai aumentando até que povoamentos, chamemos assim, de mato densos, a certeza de cálculo ainda é melhor. A certeza é baixa nos povoamentos dispersos ou nas zonas dispersas, porque temos o solo a confundir-se com a vegetação, mas quando a situação de mato fecha totalmente, nós conseguimos calcular ou estimar a carga de biomassa acumulada a partir do tempo que decorreu após os incêndios. Mas é um processamento sobre o NDVI, não é sobre a classificação da imagem em si. Okay. Era uma questão que apareceu aqui no bate-papo, que era se esse artigo está disponível, ou vai ficar disponível aonde? Sim, ele está disponível no ResearchGate, por exemplo, mas eu posso enviar o link, porque ele foi publicado numa revista também aberta,
os utilizadores podem consultar e descarregar o artigo sem ter que pagar uma propina por isso. Portanto, os artigos estão todos gratuitos na internet e eu disponibilizo os links para que descarreguem os PDFs desse trabalho. Não é propriamente uma questão de processamento de imagem, mas também fizemos outro trabalho onde estimamos a evolução da carga de mato em função do tempo que decorreu após os incêndios. Por isso é que eu faço aquele processamento das áreas ardidas para saber da recorrência e da data da última ocorrência. Qual é a vantagem? Fazer a estimativa da biomassa em função do tempo que decorreu após o incêndio, atribuímos um valor médio à mancha. É fácil, é direto. Através do NDVI, como ele vai utilizar a resposta do NDVI, isto é feito à resolução do pixel. Portanto, nós conseguimos ter não só a quantidade de mato dentro da mancha ardida, como a distribuição espacial dessa quantidade de mato. Okay. Professor, temos aqui também uma pergunta que diz que gostaria de saber se com estes softwares não é necessário transformar os níveis digitais em refletâncias antes de utilizar as imagens. A imagem que nós descarregamos vem todas em números digitais. Se nós quisermos trabalhar com as imagens só por uma data e comparar visualmente essas imagens, não é preciso converter em valores de radiação ou de reflexão. Devemos trabalhar os números digitais porque estamos a fazer a classificação e a interpretação à vista. Se quisermos começar a fazer cálculos, por exemplo, como a intensidade do fogo, ou a carga que ardeu, ou o estrago, quisermos comparar através de uma rotina matemática imagens de várias datas, elas aí já têm que ser convertidas em radiação para poderem estar todas aferidas ao mesmo zero. Naquilo que eu apresentei até aqui e na classificação, mesmo na assistida, se eu disser que aquela mancha é da resinosa e a que está ao lado é de folhosa, independentemente da imagem estar em números digitais ou em reflexões, o resultado final é sempre o mesmo. Comparações de imagens diretamente e utilizando formulários matemáticos é que requerem que as imagens estejam em radiação e reflexão para que podermos aferir os máximos e os mínimos e, portanto, ter a certeza que em cada uma das datas os objetos têm o mesmo comportamento. Senão corremos o risco de estar a dizer que há uma diferença de comportamento porque as imagens são de datas distintas e o tempo que nós estamos a analisar são diferentes intensidades solares ou diferentes estados vegetativos. Silvino, depois vais-me ajudar aqui nas perguntas. Eu tenho já aqui uma destacada, que é uma pergunta de pormenor que refere porque é que a componente principal número 2 destaca o solo mineral, o solo sem vegetação. A análise em componentes principais vai tentar separar os objetos uns dos outros e o solo nu é um objeto que se distingue muito facilmente dos outros porque tem uma assinatura espectral máxima em quase todas as bandas. E, portanto, ao ter essa assinatura máxima em quase todas as bandas, ele vai separar-se dos outros objetos e vai ficar afeto a essa classe. Porque quando nós fazemos as combinações de componentes principais, todas as bandas são utilizadas ao mesmo tempo, mas a componente que vai ficar associada à banda 1 não é a componente que fica associada à banda 2. Portanto, nós conseguimos separar ou maximizar a resposta desses objetos. Isso seria o mesmo que representar no eixo X a assinatura numa banda e no eixo X, no eixo dos Y, a outra banda. E como o solo tem um comportamento espectral muito distinto dos outros objetos, ele separa-se nitidamente na banda 2. Ok. Silvino, conseguiste não, buscar? Eu acho que não há mais nenhuma questão. Tenho só aqui um complemento ainda mais técnico, ou seja, uma evolução ao nível daquilo que é a exigência técnica e respeito à carga de processamento, ou seja, o facto de envolver grandes volumes de informação e conforme o José referiu, o facto de necessitar muito tempo de processamento. Há aqui um contributo que diz que poderá haver uma minimização dessa carga de processamento com recurso ao pico da raster no e ao CUDA no QGIS. Sim. Exatamente. Poderá facilitar e agilizar esse processo. Vou estudar esta rotina. Eu agradeço todos os comentários e todas aqui as dicas que eu
o colega Filipe Oliveira, que eu acho que ele já domina umas coisas aqui de Sentinel, que disse a qualidade dos resultados obtidos com processos automáticos, no caso apresentado, se devem à heterogeneidade da paisagem. Eu digo que sim, conheço bem aquela zona há 30 anos, mas o professor Aranha deve dar uma resposta. Os objetos têm comportamentos distintos e, como eu fiz a análise em clusters sobre a análise em componentes principais, as componentes principais por si já separaram os objetos uns dos outros. Portanto, os colegas têm estado a referir a componente 2 separou o solo mineral. Portanto, maximizei. E o facto dos objetos se separarem uns dos outros, a paisagem tem 12 espécies florestais, quer em situação pura, quer em situação mista. Tem os estradões, tem o mato, tem a agricultura. São assinaturas que diversificam a refletância e, portanto, o resultado é bom. Se nós tentarmos aplicar aquele método a uma zona puramente florestal, depois o resultado vai ser fraco, porque o programa não consegue, através de processos automáticos, separar os objetos assim tanto uns dos outros. Professor, enquanto não surge mais nenhuma questão, falaria aqui só um bocadinho sobre aquilo que diz respeito à informação disponível. É um facto que hoje temos uma facilidade de acesso à informação e acho que é também importante destacar aqui aquilo que é a evolução da informação geográfica que está a ser disponibilizada pelos vários organismos públicos. Para falar daqui do ICNF, Sim. falamos também da DGT. Existe uma série de organismos públicos que têm cada vez mais uma política de disponibilização aberta dos dados, de forma pública, gratuita e com um repositório de informação cada vez mais rico, que serve de suporte a um amplo leque de trabalhos relacionados com a engenharia florestal. É uma fonte de informação que temos cada vez mais atualizada, que está à distância de um clique e com a informação cada vez ela própria mais atualizada naquilo que é o seu conteúdo, muitas delas já produzidas também com a informação que resulta da informação de satélite, acima de tudo disponibilizada pelo Sentinel, e o Sentinel aqui tem vindo a dar passos largos na produção de informação de satélite, que é disponibilizada também de forma gratuita para todas as pessoas, seja da União Europeia ou não. Há aqui também um claro crescimento e um claro potencial no aproveitamento desta informação. Sim, desculpa interromper. Para termos uma noção do manancial de informação gratuita que temos atualmente, eu quando fui para a Inglaterra, em 93, uma cena da imagem de satélite equivalente a esta que eu mostrei hoje, custava 5.000 euros. E era preciso encomendar a cena, pagar e depois receber a cena. E neste momento elas são perfeitamente gratuitas. Claro que em 93 não havia Sentinel, estou a falar de imagens Landsat, temático mapa. O temático mapa era pago. Neste momento a NASA também disponibiliza, através do site da Glovis, imagens Landsat, desde as primeiras séries até às últimas, gratuitamente, a cada 16 dias. Também é preciso fazer inscrição. Inscrevemos no site do Glovis e descarregamos essa informação toda. Mesmo altimetria. Quando eu comecei a trabalhar nestas matérias, tive que digitalizar à mão, em cima das folhas da carta militar, as curvas de nível. Neste momento, podemos comprá-las ao Exército, que ele fornece. Mas o professor José Alberto Gonçalves, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, disponibiliza um modelo digital do terreno em formato raster, ou seja, quadrícula, com 25 metros de resolução espacial de elevadíssima qualidade. Portanto, termos gratuitamente o modelo digital do terreno a 25 metros de pixel é um espetáculo. Termos imagens de satélite gratuitas de qualquer um dos satélites de utilização florestal é espetacular. Termos as áreas ardidas, todo o geoportal do ICNF, com as DIFs, as áreas ardidas, as zonas de caça, as zonas de pesca, as zonas de intervenção florestal, tudo isso disponível para descarregarmos gratuitamente é do melhor que nós podemos ter. Nós, europeus, neste momento, temos uma situação ímpar em termos de disponibilização de informação geográfica. E dizia-lhe que o professor falava que o Sentinel que surgia de 6 em 6 dias e nós temos situações onde há a sobreposição do varrimento do satélite, nós conseguimos ter quase informação bissemanal. Sim, porque é o 2A e o 2B.
Mas mesmo assim, com a sobreposição há território em Portugal que consegue ter a passagem de Sentinel pelo menos 2 vezes por semana, É ainda com ótimo. uma faixa estreita, mas é para vermos o quanto evoluídos estamos no acesso atempado de informação espacial. Eu não sei se o Silvino consegue repescar alguma informação aqui do bate-papo. Aqui o colega que nós já tivemos o prazer de ser nosso palestrante numa iniciativa no Porto, o Pedro Venâncio, que é especialista e que está aqui a dar-nos, e pessoalmente ao professor Aranha, e que também fez e nós vamos tentar partilhar, que ele também fez um workshop e nós vamos pedir para ver se é partilhado, se não depois partilharemos pela via normal ou na apresentação, que é sempre um gosto ter o Pedro Venâncio, agora era do GTF e agora é nosso colega também no ICNF, mas tem sempre disponibilidade para partilhar os seus trabalhos e queria, pronto, em nome do colégio e também do professor Aranha, agradecer, pronto, que ele também vai disponibilizar aqui uma apresentação também de processamento digital de imagens. Em que e o colega Pedro Venâncio é um dos melhores especialistas a tratar imagens de Sentinel, portanto, em aplicações florestais muito concretas, como é o caso da intensidade das áreas ardidas, a identificação dos fogos, a detecção das ilhas dentro, a suscetibilidade, sim. Muito bom. Ficará convidado para uma próxima. Sim, sim. Paulo, por mim, acho que não consigo encontrar mais nada. O José Carlos, eu confesso que me perdi aqui no tempo, não sei se... Muito bem. Estamos com o tempo mais ou menos contado, digamos assim, portanto já estamos perto das 8 horas. O Filipe Pereira, José Carlos, só uma coisa, aqui o Filipe Pereira diz que a aquisição do MDT pode ser obtida através do Aster-GDEN, dos serviços da NASA, com uma resolução espacial de 25 metros também. Queres comentar? Aquilo é um desafio Já respondi aqui no bate-papo. Pois, o problema é que eu acho que o bate-papo, este bate-papo aqui é diferente, porque às vezes as respostas não vai para todos os intervenientes, por isso era melhor responderes aqui. Tem que mudar em baixo a opção. Em vez de ser para todos os participantes e participantes. O MDT disponibilizado pelo Aster, o Aster é um satélite japonês que fez, aqui atrasado, a cobertura toda do território mundial e disponibiliza em cenas o MDT. Só que o MDT descarregado da NASA é o que foi feito pela NASA em coordenadas WGS 84 do estado bruto, digamos assim. O professor José Alberto Gonçalves desenvolveu o método de transformação de coordenadas, o método das grelhas, que inclusive é utilizado nos softwares comerciais e nos softwares open source. E, portanto, ainda que o produto de entrada seja o mesmo, o MDT do professor José Alberto Gonçalves tem um rigor e uma qualidade que não é compatível com o que é descarregado diretamente da NASA. Portanto, se os utilizadores o descarregarem da NASA, terão que ter o cuidado de aferir as cotas ao território nacional para não estarem a trabalhar fora de cota, digamos assim. E, porque o modelo da NASA é em bruto, a gente descarrega tal e qual como eles o processaram. Depois, a aferição geométrica e geográfica ao nosso território foi feita pelo professor José Alberto, e esse modelo é muito mais rigoroso e merece muito mais confiança. Mas sim, podemos ir ao site da NASA e descarregar o MDT do Aster para todo o território, inclusive para os Palopes, para a África. Portanto, eu tenho feito trabalhos para Angola e vou lá buscá-lo para trabalhar nas regiões de Angola, porque Angola é tão vasta que aquilo que eles disponibilizam é um MDT ligeiro, muito suavizado. Eu vou lá buscar exatamente a este site que o colega Filipe Pereira refere e depois faço eu o trabalho de aferição local da qualidade. Claro. Muito bem, não sei se mais algum dos colegas quer deixar alguma nota. Agradecer que tivemos mais de 100 participantes. É verdade. Temos sempre mais de 100, agora está a diminuir um pouco, estamos a chegar à hora de jantar. Ainda temos 50% dos participantes. Exatamente. Mais de 50%. Mais de 50%. Muito bem. Então, atendendo à hora, daríamos por finalizado este período de discussão. Eu julgo que é possível concluir que o tema abordado é efetivamente atual e da maior importância, mas não só para florestal, eu julgo que também será interessante para outras especialidades, nomeadamente económica, civil e outras.
Sim. E reforço também o repto lançado pelo professor José Aranha, convidando todos os participantes a integrarem o grupo temático por ele dinamizado, quer na área de florestal em geral, quer neste tema específico de procedimento e análise de imagem Sentinel-2. Para o efeito, o professor José Aranha já deixou os seus endereços de e-mail. Da minha parte, indico o e-mail da delegação de Vila Real, que é delegacal.vilareal@orn.pt. Muito obrigado a todos pela participação, um agradecimento especial ao professor José Aranha pelo excelente seminário que nos proporcionou e um muito obrigado aos colegas Paulo Bessa e Silvino Sousa pela participação e pelo excelente contributo. Muito obrigado, boa tarde e bem-ajam a todos. Obrigado eu pelo desafio, foi um gosto e vamos evoluir para situações mais específicas. Agora... Em setembro falamos novamente. Ok, obrigado a todos. Foi um gosto. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Um abraço. Boa tarde.